Olá você, espero que essa mensagem encontre muito bem. Você está no TopoCast, o seu podcast de desenvolvimento responsável para além das narrativas. E aí, gostaram da introdução? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom? Pois O é, primeiro podcast tá ótimo. então podemos continuar, né? Tá ótimo. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial, é o primeiro episódio aqui do nosso TopoCast. E daqui a pouco faremos até um brinde, né, meus amigos, parceiros de longa jornada e comprometidos, né, com o desenvolvimento responsável, dentro aí das premissas das boas práticas socioambientais, no ambiente regulatório, nas militâncias jurídicas, né, meu caro Ricardo? Exatamente. Então, não poderia ser mais especial esse episódio e a gente tem que começar sempre com o pé direito, né? Motivo pelo qual eu, sem mais delongas, vou passar aqui para cada um dos nossos convidados, que cada um deles façam as suas apresentações. Eu, particularmente, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui, porque para mim isso é o início de um processo que com certeza nos trará muitos ganhos na construção de conhecimentos válidos, assertivos, eficazes, dentro daquilo que daquelas práticas que a gente sempre desenvolveu aí ao longo dos últimos 20, 30 anos. Vou passar a palavra primeiro para o nosso querido Dr. Enio Marcos Fonseca, o Papa da Governança Corporativa Ambiental. E, por favor, seja bem-vindo. Eu gostaria também de desejar que todos que estão aqui assistindo também estejam bem e que possam desfrutar desse momento em que nós, né, 4 amigos em especial, 4 profissionais com uma longa história de trabalho se encontram nesse momento desse TopoCast para que a gente possa mostrar, né, a todos vocês de como é importante a interação, a sinergia de esforços que vem sendo feitos individualmente por cada um de nós nas suas empresas, embora em atividades de parceria isolada aqui e ali, e a partir desse momento com um propósito comum, que é uma atuação sinérgica, integrada, somando as competências de cada um de nós, para que a gente possa oferecer, né, à sociedade uma proposta de fazer diferente, de fazer melhor as coisas que precisam de ser feitas, para que os investimentos, né, que todos precisam fazer em prol de um conceito maior de sustentabilidade em cada uma das suas pernas, alcance, né, aqueles resultados que todos desejam. Eu vou muito rapidamente, né, dizer que eu tenho por formação original a engenharia florestal, onde eu me graduei em 1982 na Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fiz uma série de especializações, pós-graduações ao longo do tempo. Eu trabalhei inicialmente no Instituto Estadual de Florestas por 7 anos, trabalhei no Grupo CEMIG por 30 anos, de onde eu saí superintendente de gestão ambiental, fui superintendente do IBAMA em Minas Gerais por um período de 3 anos e tenho hoje uma empresa de assessoria estratégica socioambiental, que é a Pack of Wolves. Como fala inicial, fico por aqui e depois, ao longo das conversas, a gente tem coisas interessantes sobre ações que vêm sendo realizadas e que serão realizadas junto com vocês. Pessoal, eu vou pedir então, a mesa deu uma pesada forte pro lado de lá, né? Vamos dar uma equilibrada com o brinde então, em relação ao nosso primeiro episódio do TopoCast. Sejam bem-vindos aí, muito obrigado. Boa. Aí, ó. Muito bom. Ricardo, por gentileza, uma apresentação aí da sua jornada vencedora. Muito bem. Felipe, amigos, também com
com grande satisfação que eu tenho a oportunidade de participar desse primeiro podcast, que acho que ficou um pouco melhor com um drink que nos dá um pouco de relaxamento. Mas eu estou indo para o 31º ano de atuação como advogado, em particular na área de meio ambiente. Aliás, não tive outro tipo de advocacia que não advocacia ambiental. Já são 30 anos completados no ano passado. E foi um período em que eu pude exercer a advocacia ambiental em todos os planos e segmentos, seja com o escritório com foco empresarial, seja assessorando entidades da sociedade civil organizada, né, ONGs ambientalistas, e também o poder público, onde servi no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na Fundação Estadual do Meio Ambiente, durante mais de 5 anos, uma experiência realmente muito rica. Tive outras oportunidades, inclusive de me juntar à equipe do IBAMA por razões pessoais, isso pelos idos de 1999, 2000, eu acabei não conseguindo avançar com esse propósito. Então, acho que mais ou menos a advocacia segue, a minha história na advocacia segue mais ou menos os 3 grandes atores que atuam na cena ambiental, né? Em tese, as empresas, né, que tradicionalmente são reconhecidas ou entendidas como causadora dos problemas ambientais, ou pelo menos da utilização de recursos ambientais, causando, obviamente, impactos negativos e também positivos, porque não assim reconhecemos. Poder público, que exerce função de controle, que é uma função essencial, né? A disciplina regulatória das atividades econômicas pressupõe, obviamente, o agente público exercendo o papel de controle, né? A tal da política do comando e controle, o atendimento às diretrizes e parâmetros de gestão ambiental pressupõe um órgão público de controle. E também pela atuação aí nos movimentos sociais, nas entidades ambientalistas, que costuma ser aquele que pressiona fundamentalmente o Estado, o poder público, em relação aos controles sobre atividade privada. Não tive, obviamente, né, não me aventurei nas carreiras concursadas, não tive atuação junto ao Ministério Público, senão aquela, nesses 30 anos de advocacia, com uma interação que hoje é evidentemente necessária e fundamental, que é na negociação de ajustes de conduta, se não mesmo aí nas lides, como se costuma dizer no meio jurídico, né, nos conflitos de interesse que são levados à apreciação do poder judiciário. E assim eu venho conduzindo minha atividade profissional ao longo desse longo período. E percebam que só de 30 anos de formado, o Wayne teve 30 anos só de CEMIG, né? É uma carreira, inclusive, que eu tive a oportunidade de acompanhar e ser, de alguma forma, beneficiário dos conhecimentos e das oportunidades que Enio Fonseca me deu ao longo da vida, atuando na área ambiental em relação a empreendimentos hidrelétricos. Mas a advocacia ambiental vai se conduzindo para outros planos. O mundo que nós vivíamos até 2019, 2020, eu costumo dizer que não existe mais. Parece lugar comum dizer, reconhecer, afirmar isso, mas definitivamente em todos os parâmetros da vida, em todas as profissões, seja nas questões mais elementares, como a forma de interação, o meio pelo qual se realiza uma simples reunião de trabalho, a informalidade. Eu e o Felipe hoje estamos de paletó. Coisa rara, né? Mas não há mais espaço, e quero dizer, nem no ambiente formal, talvez só no ambiente judiciário, em tribunal, ainda se observa a liturgia
de paletó e gravata, mas nem no âmbito dos órgãos públicos, no âmbito empresarial. Aliás, muitas empresas têm estabelecido diretrizes internas de absoluta informalidade, sapatênis, tênis, nada de paletó e gravata, como era comum, né, nos executivos de antigamente. Mas o mundo efetivamente é outro. A cultura das pessoas em pouquíssimo tempo. Aliás, é alguma coisa que às vezes me assusta, me encanta. O que causa medo normalmente causa um grande encantamento, né? Que é a aceleração da vida e a aceleração da história. Não se passaram 2, 3 anos de tudo que nos aconteceu em 2020 e verdadeiramente nós temos um outro mundo. Nós vemos agora no contexto geopolítico mundial completamente Militarista, né? De volta ao militar. mundo que enfatiza os investimentos na indústria militar, que aliás fica aí um contrassenso sempre difícil de dirimir, né? Como é que o mundo investe em Exato. tecnologia militar, em tecnologia de destruição, e só para isso as guerras servem, né? Para uma imposição de uma ideia, de uma ideologia, de um poder, de um conceito, de uma economia sobre outra. Algumas armas, inclusive, com componentes que são, no contexto amplo, né, altamente perigosos, contaminantes, se não mesmo radioativos, como as armas nucleares, mas vivemos um mundo completamente diferente. E eu dizia, a advocacia ambiental mudou. No ano passado tivemos a Conferência Nacional da Advocacia, um evento de grande sucesso realizado aqui em Belo Horizonte, e é perceptível como aquela advocacia tradicional na qual eu me formei na década de 90, organizado para ainda ir ao fórum, ir aos tribunais com uma pastinha, consultar os processos, muitas vezes ainda usando os rudimentos da datilografia original. Isso completamente está recomposto, refeito, reposicionado. Hoje a advocacia impõe, exige métricas de qualidade, de resultados efetivos e concretos. A tecnologia da informação é outra coisa que me causa uma perplexidade muito grande, porque hoje, verdadeiramente já é possível, com recursos que estão disponíveis pela internet, não vou nominar um ou outro, mas também há alguns recursos pagos e desenvolvidos de forma customizada para cada usuário, mas há recursos que permitem, com grande precisão e qualidade, elaborar peças processuais, elaborar requerimentos, pedidos, e o mais pitoresco de tudo, né, recursos que começam a pensar, né, de forma sistêmica, ou pelo menos ele vai aprendendo a pensar de acordo com o uso. E eu me lembro agora, Felipe e amigos, recentemente li uma notícia dando conta de que a aplicação de inteligência artificial, por exemplo, na área médica, levou a um nível de acerto de superior a 60% em diagnóstico, superior, usando de novo a palavra, àqueles que possam ser dados por profissionais da área médica. A partir de uma série de parâmetros que estão alimentados, ele consegue nos conferir. Eu sei que os médicos sempre relutam aquela história do Dr. Google, né? A gente já chega na consulta, o Dr. Google, você está com isso. E o médico falou, não, ele falou assim, o que o Google te disse? É o empoderamento do hipocondríaco. Né? É a sofisticação da hipocondria. Mas, e eu tenho tentado, confesso a todos, com essa dificuldade, né, de me ambientar com o momento da história, aperfeiçoar a advocacia ambiental, exercê-la de modo mais efetivo, com mais resultado, tentando compreender tendências de decisões do Poder Judiciário, que é alguma coisa que hoje se chama de jurometria, né? Uhum. Então, pouco adianta eu me engalfinhar aí num conflito junto a um determinado juízo ou tribunal, se não conheço a reiterada jurisprudência referente àquele ou outro julgador e as tendências de julgamento, considerando também diretrizes dos tribunais superiores.
Então, a advocacia é completamente diferente. Há um número quase que inimaginável de profissionais que são lançados ao mercado anualmente por decorrência aí da quantidade de faculdades de direito. E é necessário compreender a advocacia de uma outra perspectiva, de uma outra forma, considerando esses novos parâmetros. Escritórios que eu conheci recentemente, Felipe, que dispõe de cerca de 700 robôs que atuam nos controles internos, que atuam escritórios que têm 300, 400, 500 mil processos, que evidentemente nenhum quadro humano é possível de organizar para acompanhar uma massa de processos dessa quantidade. Então, isso tem me causado uma perplexidade, talvez uma motivação adicional. E já eu acho que nós deveríamos falar sobre as tecnologias da informação aplicadas, sobretudo, à gestão ambiental e ao licenciamento ambiental. É um tema muito interessante. Certamente faremos, Ricardo. Ó, como podemos perceber, né? Os dois já chegaram chutando a porta, né, Guilherme? Verdade. Então já passo logo a palavra para você fazer uma breve apresentação, porque com certeza nós vamos construir muito conhecimento aqui, gerando conteúdo para os nossos, para as pessoas que nos acompanham aqui. Bom, primeiro quero parabenizar, né, por essa atitude de colocar à disposição, né, das pessoas, da sociedade, mais um canal, mais um ambiente que eu costumo dizer que é um local onde a gente consegue tirar as coisas das nossas cabeças e colocar na mesa para que as pessoas possam aprender também, refletir, entender o que é trabalhar impacto social, o que é trabalhar em prol da sociedade, né? Então, eu queria parabenizar aí pela atitude. E também agradecer por estar sentado aqui nessa mesa tão importante, né? E dizer que o que eu faço aqui nada mais do que aproveitar do trabalho de todos vocês, né, de tudo isso que vocês estão falando, para atuar lá na ponta, né, fazendo uma operação que desenvolve pessoas, né, que desenvolve o impacto social na realidade ali, e que jamais seria possível fazer se não houvesse um trabalho jurídico, se não houvesse um trabalho em cima das estratégias de impacto social e ambiental, né? Se não houvesse regras e condições para que as empresas, para que a sociedade investissem nisso. Então, só é possível haver programas como o da Hope e vários outros, né, socioambientais que temos por aí, porque existem pessoas trabalhando o que vocês, três que estão aqui nessa mesa, trabalham todos os dias. Então, fica mais uma vez aqui também um agradecimento a todos vocês, que sem vocês eu não teria como operar, né, a empresa que a gente tem aí há 2 anos, que daqui a pouco a gente pode explicar um pouquinho mais sobre ela. Perfeitamente. Então, só esclarecendo aos nossos ouvintes, a Hope é uma empresa de desenvolvimento, né, de matéria humana para desenvolvimento de uma área que é muito carente hoje no Brasil e no mundo, que é o setor de tecnologia. E eles se utilizam de uma massa que a gente pode dizer que é bem vulnerável, né? Nós estamos falando de jovens aí na faixa etária de 18 a 22 anos, não é, Guilherme? Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que a gente percebeu, né? Eu venho do mercado de inovação e tecnologia há algum tempo, então eu já sofri a falta desses profissionais, mas também tinha um propósito grande de transmissão de conhecimento, que eu acho que é a partir disso que a gente consegue fazer grandes alterações, e uma vontade grande de fazer alguma coisa com impacto social bem relevante, aquela coisa que você enxerga no dia a dia do seu trabalho. E a percepção inicial foi o quê? A gente precisa dessa mão de obra. Essa mão de obra, ela é técnica, ela pode ser técnica, um técnico consegue entrar no mercado, ou seja, você tem um investimento baixo e de curto prazo, porém com uma prosperidade financeira, vamos dizer assim, equivalente a uma pessoa que faz a faculdade, ou até maior que algumas pessoas que fazem faculdade. E aí a gente consegue enxergar o quê? Se você tem uma sociedade que tem pessoas vulneráveis, pessoas que estão precisando, né, de prosperidade, de um complemento a mais ali sobre as oportunidades que elas tiveram, vira uma grande oportunidade
para isso acontecer, para a gente atacar na pobreza e levar essas pessoas para uma situação de prosperidade que elas talvez não conseguiriam sozinhas, né? E um tempero a mais nessa lógica é que essas pessoas não precisam sair do local onde ela está para ela trabalhar, porque hoje 85%, né, você estava falando sobre como o mundo mudou, Sim. hoje 85% dos profissionais de TI trabalham em home office. Então, se a gente pega, por exemplo, um pequeno município e transforma aquele lugar numa referência de mão de obra, de tecnologia, essas pessoas vão trazer dinheiro de fora para dentro, porque elas vão trabalhar para fora do município, vão receber no município e vão gastar esse dinheiro ali, né? E um município pequeno, como são os que geralmente atuam aí as mineradoras e o setor primário, se você trabalha isso ao longo do tempo, né, uma cidade igual a gente tem feito em Bueno Brandão, com 10 mil, 11 mil habitantes, formando 100 pessoas por ano, logo ela terá uma identidade econômica ali capaz Uma de trazer alteração positiva desses indicadores socioambientais sim, e trazendo socioeconômicos. trazendo principalmente. uma alteração não só para as pessoas que estão participando, né, mas para toda a sociedade que ali está. Sim. Né? Então é esse o resumido, de uma forma resumida, é isso que a gente faz. Eu queria só costurar essa primeira rodada, trazendo aqui, né, uma perspectiva que foi mencionada tanto pelo Enio quanto pelo Ricardo, e você na ponta final, nós estamos falando da sociedade do risco, né? Nós estamos falando de um contexto onde um vírus invisível de repente transforma e de forma definitiva as organizações sociais, a forma como as pessoas se estabelecem e muda completamente esse entendimento de mundo. Sem dúvida, doutor Ricardo, após a pandemia a gente teve aí sim contrastes exacerbados, a gente tem uma nova forma de nos relacionarmos e estes encontros estão ficando cada vez mais raros, né? O doutor Enio também destacou, dentro da parte aí de gestão, que essas alterações, esse novo anormal, vamos chamar assim, traz consequências também para o setor estratégico de governança, né, doutor Enio? Então, é muito importante para a gente também saber identificarmos quando aparece um programa como o da Hope, que transforma positivamente, e eu digo que essa área temática da tecnologia, ela é uma área do saber muito diferente, porque só permanece o que funciona. A área da tecnologia, ela só consagra aquele saber que é aplicável, né? Diferentemente das nossas áreas de formação, né? Dentro ali de um empirismo científico, onde a gente tem que consolidar linhas de pesquisa, os resultados muitas vezes eles têm que ser discutidos exaustivamente, contrapostos para que tendências sejam formadas. Nesse contexto, quando a gente vê uma empresa com 2 anos já demonstrando resultados positivos e que lançam tendências a partir da metrificação deste processo de formação, né, como desses jovens, ou seja, você consegue acompanhar desde o momento zero até a formação desses jovens, uma transformação real realmente nesses indicadores socioeconômicos locais, e isso pode ser acompanhado subsequentemente com esses jovens virando arrimo de família, né, por meio de uma atuação dentro de um mercado que é absolutamente carente, né? Então, é o saber da tecnologia prevalecendo muitas vezes sobre esse mar de subjetivismo que talvez nos tenha conduzido até aqui. Eu queria rapidamente que cada um de vocês tecesse os comentários nesse sentido até mais conceitual de sociedade que a gente tem hoje, para a gente poder entrar, obviamente, nessas soluções que podem vir a contribuir para as melhores práticas ambientais dentro de todos os cenários que a gente tem aí. Fique à vontade. Eu vou pegar o gancho em que se abriu aí a possibilidade de fazer algumas considerações complementares e dizer o seguinte: é claro que a gente é o que é por tudo aquilo que viveu, as experiências
elas precisam ser valorizadas porque elas que nos trouxeram até aqui. E quando você percebe as experiências e você olha o futuro, você tem condição de ter uma noção de como as coisas estão evoluindo e saber para onde ir, mantendo o mesmo propósito de entregas que foi o valor, né, da sua vida. Então, essas histórias, né, vividas, elas têm, no meu caso, uma vivência muito interessante, que é trabalhar por 30 anos em uma empresa de capital misto, que é a CEMIG, mas operada, né, quase que em sua rotina diária de governança como uma empresa privada, com uma finalidade precípua de gerir uma atividade de interesse, né, social e de utilidade pública, que é a gestão da energia, que faz isso através de estruturas que causam impacto ambiental, como barragens, outros sistemas de geração de energia, linhas de transmissão, subestações, e aí ela tem que seguir, né, um cumprimento da legislação, e esse é o primeiro capítulo que serve para ela e para qualquer outro tipo de empresa, mas, né, nos tempos recentes, fruto das evoluções sociais do ponto de vista de organização, não basta você fazer tudo aquilo que a legislação manda, você tem um novo capítulo chamado licenciamento social, que é aquele que está diretamente ligado à percepção da sociedade. Então você pode fazer tudo direitinho da sua condicionante e não conseguir operar por conta da percepção da sociedade contrária, às vezes hostil, às vezes bem intencionada na defesa de interesse, às vezes mal intencionada em exigências. E quando você vai lidar com esse momento do licenciamento social, você vai ter que fazer coisas que vão além das obrigações normais, né, do licenciamento formal. Você talvez tenha que colocar muitas atividades que não são condicionadas pelo poder público, elas fazem parte daquilo que é o interesse da empresa de fazer além. E aí, quando você passa a viver esse mundo, você encontra uma oportunidade como essa que a Hope apresenta aqui para nós, que é uma coisa que encaixa com um conceito de voluntariado, iniciativa própria, de fazer um tipo de trabalho que muitas vezes não é uma condicionante do licenciamento, mas é um trabalho que tem uma entrega fenomenal, que é a capacitação, né, de pessoas em vulnerabilidade, e esse é o produto final dessa história toda. Mas para chegar nesse desenho todo, tem outras 3 vertentes que eu vou falar rapidamente. Também a figura do poder público, onde eu atuei, e aí você tem uma responsabilidade diferenciada de fazer a gestão do bem comum, né? Do bem comum, da viabilidade, das obrigações e de garantir que todas as coisas que estão definidas, né, sejam feitas, e esse é um papel muito importante. Eu agradeço muito ter tido 2 momentos na administração pública, um no IEF e o outro mais recentemente, né, no IBAMA, e suportando, né, essa quantidade enorme de ações que estão definidas na legislação e que jogam para o licenciamento como o grande momento em que a sociedade tem para poder participar de uma avaliação de impacto, fazer exigências, reclamar, que é um excelente e excepcional suporte jurídico. E aí entra o Ricardo com o seu escritório conceituado, vencedor de muitos prêmios, com uma equipe, né, competente, porque quando a gente chama o Ricardo é porque o bicho pegou. O mundo ficou judicializado, na essência, em tudo que nós fazemos, e, portanto, essa perna jurídica ela é fundamental na busca
não apenas de você fazer litigância, mas na busca de você buscar consenso e solução. Sim. E também, né, a forma de buscar as informações, os estudos, a viabilidade e fazer todo esse levantamento de maneira respeitosa com a sociedade, que é o que a sua empresa, né, de meio ambiente, né, faz também há muitos anos. É uma empresa que lá atrás, enquanto eu estava na CEMIG, prestou excelentes trabalhos técnicos lá na CEMIG, e ela é fundamental porque se você não tiver esse componente do identificar o que é o certo, o que precisa de ser feito, você não vai ter ferramental para lidar, né, com a sociedade. O Enio Marcos, e não é à toa que os cabelos estão brancos não, viu? Porque essa parte realmente de gerenciamento, análise de risco, de mitigação de risco, que é algo que o Ricardo também faz, é um desafio enorme, sobretudo nesse atual contexto, né? Porque a assunção dos resultados só é possível se você faz a metrificação do processo. Se você não tem os indicadores certos para você correlacioná-los e encontrar, né, o caminho, e aí vem todo esse estudo também de comparação com o que funciona, que você vinha falando dessa jurimetria, realmente você não consegue navegar por esse mar sem um mapa, sem um GPS, né? Então, assim, nesse contexto até, eu diria que essa parte, por exemplo, os estudos de sensibilidade multicritério, que vem para balizamento de tomada de decisão com relação a qual caminho seguir dentro de um licenciamento, ou, sobretudo, nos questionamentos que surgem muitas vezes com a licença concedida, né? Ou seja, essa insegurança, ela hoje, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Assim? É isso. É assim, e é interessante quando o Enio menciona a litigância, né? E me ocorreu logo a ideia de litigância climática, e já se fala isso com arrobos aí de cientificidade, né? De que haveria uma nova fase, uma nova onda de judicialização de conflitos da sociedade, agora referentes a aquilo que empresas, cidadãos, governos vêm ou não fazendo em relação à temática climática. Sem discutir aqui os fatores de alteração, em que peso, volume, aspecto temporal, né, da questão climática, mas essa é uma realidade que não se pode questionar. Aqueles que pensaram que os tempos atuais seriam de redução de conflitos, de harmonização de interesses, infelizmente ou felizmente para alguns, né, nós assistiremos, não sei também qual a sua percepção, a um período e que para os alunos de direito e advogados que estão iniciando, talvez seja uma grande vertente de atuação, que é assistir, seja de um lado, seja de outro, essas lides. Lides é conflito de interesse, né? Usando um jargão, o advogado tem essa mania. Enfim, que eu acho que agora vão pautar o judiciário. Eu já tenho visto, o próprio IBAMA tem algumas linhas de atuação questionando desmatamentos irregulares realizados, isso eu me refiro à Advocacia Geral da União, atuante junto ao IBAMA, em relação a que isso influencia nas metas de redução de emissões no país. Agora, é interessante porque eu acho que a história não premia a previsibilidade. A gente busca nas nossas vidas segurança, né? O que é certo, em todos os campos, no campo financeiro, no campo profissional, no campo afetivo, né? As pessoas querem algo que seja previsível, palpável. Ninguém suporta uma variabilidade, um risco, uma mudança diária em todas as escolhas, o decorrente de todas as escolhas que tenha feito na vida. Então, o risco é uma componente que eu acho que sempre alavancou a sociedade humana e os riscos formam uma componente hoje indissociável do da sociedade que a gente construiu, uma sociedade muito complexa, cada vez mais complexa, inclusive. Só que, enviar um homem à Lua, desenvolver uma arma de destruição em massa, se expor a determinados agentes biológicos, desenvolver medicações
que façam face a doenças aí que comprometam a dinâmica e sobrevivência da humanidade, comporta riscos. E dos riscos há um aspecto de circularidade que também decorre uma série de ganhos, né? Eu me lembro daquela medicação desenvolvida, salvo me engano, na década de 70, 60, 70, a talidomida, né, que acabou tendo um risco não medido, efeito, inclusive, sobre a má formação de fetos, e muito tempo depois foram recuperadas aí as propriedades da talidomida na aplicação de alguns tratamentos contra câncer, contra o HIV, enfim, outras doenças. Então, o risco tem essa Ô, Ricardo, componente. E o poder público muitas vezes atua negligenciando o princípio da precaução quando propõe um movimento de desregulamentação em função de determinadas tendências, como esta que você acaba de colocar. Nós temos um caso também recente, que é a polêmica do 5G, né? A transmissão de dados sem fio, nós já estamos partindo até para o 6G. Eu sei que você escreveu um belíssimo artigo sobre isso com alguns colegas. Nós estamos tentando, inclusive, desmistificar um pouco desse contexto. Muitas vezes é uma linha de diretriz para ações sanitárias no mundo, que hoje é indicada pela Organização Mundial de Saúde, mas que muitas vezes negligencia o princípio da precaução, ou seja, tem muitos aspectos ambientais que são simplesmente tirados da mesa, né? Isso tudo ocorre dentro de uma oportunidade e do lobby da indústria, né, de telecom. Isso é um ponto interessante, mas eu queria tratar um pouco para a gente poder fechar essa temática, incluindo aqui um ingrediente novo, que são os indicadores ESG, né? Os protocolos ESG, a metrificação de resultado que hoje vem sendo exigido, inclusive, para concessão de crédito, né? E as outras oportunidades que se tem de certificação, de emissão de green bonds, enfim. Qual que é a percepção de vocês com relação a isso e como que a gente pode beber da fonte da tecnologia justamente para a gente tentar se adaptar a esse cenário de imprevisibilidade, buscando maior eficácia na otimização de custo, de prazo e de resultado dentro dessas áreas que estamos nós todos aqui representando, né, da governança de boas práticas ambientais. Qual que é a percepção dos senhores com relação a isso? Bom, eu entendo o seguinte: o mundo ele fica evoluindo o tempo todo e o ser humano ele acaba sendo uma peça reativa nessa situação. As coisas precisam piorar para a gente reagir. A gente não consegue, igual uma empresa, uma organização estruturada, fazer movimentos proativos para evitar que as coisas aconteçam, né? A gente, na hora que a gente vê que existe um alerta, é quando a gente busca a solução. É por isso que a gente tem uma sensação, não sei se vocês concordam com isso, mas que sempre que a gente está resolvendo, passando, eu acho que tem a ver com isso que você falou, sempre que a gente passa por uma era que você acha que as coisas vão normalizar, essas transformações trazem novos problemas, e afunda tudo de novo. Imaginou-se que viveríamos aí uma longa era de paz, né? Depois do mundo da Guerra Fria, nós estamos retomando a era rapidamente. Então essa coisa, para mim, ela acontece. E quando a gente fala do ESG, do impacto social, que para mim é uma evolução de alguns temas empresariais antigos, né? A própria qualidade total, isso vem se evoluindo e trazendo novas percepções e por mais que ainda não esteja em seu modelo ideal, eu considero assim que o ESG ainda não é o melhor modelo para se tratar, mas ele pelo menos nos dá algum caminho que começa-se a conseguir metrificar para que essas coisas não sejam apenas imagem, né? Então, assim, olha, você está falando do greenwashing, né? Do greenwashing. Você precisa fazer tal situação porque a sua atividade causa tal situação, então você precisa resolver.
Há pouco tempo atrás você podia resolver isso aí de várias formas, tá? E que tinha muito mais a ver com a sua imagem do que com os resultados que você está fazendo de transformação. E isso traz uma falência do Estado no controle do bem comum, né? Exato. Na gestão do bem comum. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a estruturar a Hope, eu via muito, quando eu comecei a pesquisar, eu vi muitas notícias. A empresa X de tecnologia abre 5.000 vagas para tecnologia, para pessoas, de graça para as pessoas. A cidade tal, o estado tal, abriu não sei quantas mil vagas de tecnologia. Na hora que eu fui pesquisar, eu fui olhar, cara, mais de 85% daquelas pessoas não se formam. Elas não chegam aonde deveriam chegar, e aonde parece que esse programa que foi feito chega. Então, assim, se você está falando que você está dando 5.000 vagas, significa que são 5.000 pessoas prosperando, se empregando, indo para o mercado de tecnologia? Não. Porque 10% diz que chega lá. Ninguém mede o resultado. Porque não mede o resultado. O indicador é o volume educacional e não o desenvolvimento econômico daquelas pessoas. E foi nesse sentido que a gente começou a estruturar. Hoje a gente atende 7 ODS, né? E a gente agora começou um estudo, porque a gente ainda não atua em nenhuma ODS ambiental, vamos dizer assim, é mais do social. Mas a gente está começando a entender o seguinte: lá em Bueno Brandão, por exemplo, a gente vai fazer a gente vai industrializar a cidade. O resultado que dá é quase que como se tivesse levado uma indústria, quase não, talvez até maior do que uma determinada indústria, mas sem levantar um prédio, sem fazer uma estrada, sem ter que fazer nenhum tipo de infraestrutura. Isso acontece só com a internet. Pô, quanto de emissão de carbono, quanto que a gente está reduzindo em cima de um mesmo volume econômico, né? Quanto que a gente está reduzindo? Não, quanto que a gente está evitando? Então, isso também, uma sociedade próspera, aonde você consegue prosperar economicamente, claro que na área educacional e tudo, ela traz benefícios que vão muito além da economia. Né? Se você pega um município que está pobre ali e tal, e você começa a prosperar aquele município, logo o esgoto não vai estar mais a céu aberto, né? As pessoas vão ter mais consciência de o que elas podem ou não fazer em relação ao meio ambiente, as decisões que elas vão tomar em relação às empresas que estão atuando ali. Então, eu acredito muito nisso, que a gente fala muito disso, né? Que o social e o ambiental é muito difícil separar. E é nesse ponto que eu acho que o ESG ainda precisa evoluir para a gente chegar numa perfeição. Eu acho que essa separação das 3 linhas ali ainda precisa ser melhorada. E já rolando a bola para aquele senhor ali, ó, que é o papa da governança estratégica, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, hein? Governança eficaz é impossível de se alcançar sem vivência. Você falou de vivência, das experiências. Por quê? Nada mais é do que o conhecimento aplicado ao longo do tempo que te permite tomar decisões assertivas. Não é isso? Eu acho que nós estamos falando aqui, resumidamente, do currículo dessa sumidade aqui chamada Enomar. Obrigado aí, Felipe. Eu queria dizer o seguinte: o tema ESG, ASG, ESG, né, ele merece, né, na verdade, né, mais de um, né, podcast. Na verdade, tem espaço para ser feito em um curso de mestrado, MBA, especialização e tudo mais, dada a complexidade. De qualquer maneira, esse é um modelo que está vigente hoje, né? E foi interessante o Guilherme dizer que é preciso conhecer as coisas para você poder entender. Você viaja no tempo, existem outros modelos de gestão administrativa que tem todos esses valores de ESG já há décadas. Você vai lá buscando e você fala, uai, mas né, já tem isso aqui, tinha aquele ali, mas é preciso evoluir. Então, as academias e os centros de pesquisa e as empresas e as pessoas vão construindo novos modelos para chegar em novas letras
e para vender também capacitações e estratégias. Então, é isso que a gente tem hoje para administrar, e aí eu pontuo que depois da minha experiência do IBAMA e da constituição da PEC UFO Wolves, duas coisas se apresentaram no desenvolvimento da minha rotina do dia a dia. Eu estou como gestor de sustentabilidade da Associação dos Mineradores de Ferro do Brasil, que entenderam, e esses são os pequenos e médios, porque os grandes estão associados ao IBRAM, entenderam que há uma percepção da sociedade extremamente hostil à atividade, e muita dessa hostilidade ela é fruto de situações concretas, inclusive dos desastres que aconteceram com rompimento de barragens e mortes e destruição ambiental. E aí, como é que você vai lidar com essa questão? Utilizando as ferramentas da ODS, né, do ESG, procurando incorporar valores e rotinas e práticas para você mudar a sua relação com a sociedade. Essa é a grande questão. Eu fui recentemente convidado pelo presidente da Alagro, da Academia Latino-Americana do Agronegócio, Manuel Mário, para assumir também o papel de diretor de responsabilidade social e ambiental dessa instituição. Porque o tema da sustentabilidade faz parte da agricultura em todos os aspectos, porque ela envolve gente na sua rotina, envolve aspectos importantes quando você vai exportar, né, alimentos, e lá fora as barreiras, eu vou chamar de natureza socioambiental, valem mais do que barreiras, né, socioeconômicas, e tenho ainda uma atuação no setor elétrico, como conselheiro do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, onde eu já fui presidente, onde também essas componentes fazem parte, para que os setores possam se sustentar na sociedade. Mas eu disse que eram duas atividades. E a segunda é a seguinte, embora essas coisas sejam todas interessantes e importantes, a rotina do dia a dia coloca problemas tangíveis que precisam ser resolvidos em cada uma das condicionantes, em cada um dos questionamentos. Então é preciso também que você tenha uma atuação de natureza institucional para buscar o diálogo com o poder público, com o ministério, com a prefeitura, com as entidades, né, organizadas, para resolver essas questões, e eu sou muito demandado também para isso aí que eu chamo. No mundo real, você tem aí essas coisas para resolver. E no mundo ideal, você vai correr atrás desses valores todos para poder implementar. E para fechar esse tema, acho que a história de ESG ela é muito importante, mas ela também não é uma maravilha, porque existem coisas muito importantes e negativas no conjunto dessa história toda, né? Eu vou dizer apenas um aspecto dos grandes agentes financiadores mundiais que tem discurso de ESG, mas a hora que você vai ver, colocam muito dinheiro em empresas poluidoras da China, em atividades de exploração na África, que não tem requisitos de responsabilidade social, não tem valores que falam de equidade, não tem mulheres em conselhos, às vezes nem tem conselho. Enfim, isso pode ser um próximo evento para ser... Aproveitando a deixa, você sabe que o slogan desse TopoCast é desenvolvimento responsável para além das narrativas, né? Estamos lançando o slogan aqui, depois dessa introdução, discussão e conclusão perfeitas aqui. Ricardão, mais alguma coisa a concluir? Não, pois é. É interessante porque a vida e a sociedade são dialéticas, né? E sob qualquer cenário, você precisa de um ente, talvez tenha sido a grande abstração e a grande conquista da história da humanidade, a criação do Estado, da figura do Estado. Estado, poder público, Estado em todas as suas vertentes. E eu sei que tem aí os que são anarquistas, né, que pregam contra aí a desconstituição, redução
do papel do Estado na sociedade, mas é certo, eu tinha um professor que sempre dizia isso, não fosse o Estado e as manifestações do poder do Estado, uma delas, evidentemente, é estabelecer as regras de convívio social, as pessoas estariam fazendo churrasquinho uma das outras nas esquinas da cidade. Já fazem, né? Umas já estão matando e destruindo uns aos outros, quanto mais ainda fosse sem a presença do poder público. Mas é curioso, quase nunca a legislação antevê ou projeta para o futuro algum parâmetro, um padrão de comportamento. A legislação reage a problemas concretos e reais que vão se apresentando na evolução, no progresso da sociedade humana. Você falava agora há pouco eu me recordei os grandes achados arqueológicos da humanidade decorreram da implantação de grandes projetos. Lá eu lembrei agora do Egito, do Egito, né, e os templos e patrimônio da humanidade representado por todo o patrimônio deixado pela civilização egípcia. E em função da construção daquela barragem de Assuan, né, vários desses remanescentes tiveram que ser relocados, muitos deles descobertos durante as obras de relocação. Hoje se fala muito na legislação regulatória de barragens. Alguém perguntará por que a legislação nunca foi tão sofisticada, minudente, pormenorizada, com multas e consequências tão gravosas àqueles que tiverem má gestão de seus barramentos, né, de utilização, principalmente de rejeitos industriais e de mineração, porque não era ainda o estágio de desenvolvimento das técnicas ou da compreensão da sociedade. Infelizmente, tudo isso teve que ser desenvolvido a reboque de alguns fatos sinistros e eventos catastróficos que ocorreram. Então, no direito, busca-se muito essa ideia quem está certo, quem está errado. É da essência dos conflitos da vida. Se o Enio litiga contra mim, um juiz, que é o representante do Estado julgador, terá que dizer, o Enio está certo, eu estou errado. Acho que é um pouco por decorrência do cristianismo, sem discutir religião aqui, né, que a essencialidade da culpa. Quem tem culpa, o outro repara, o outro é punido em função daquele que agiu de forma consciente e causou algum problema a outro, ou à sociedade. Agora, no mundo real, na física, na economia, os problemas não se resolvem dessa forma. Aquela ideia da economia do meio ambiente, né? Não há o agente certo ou o agente errado. Dá-se sempre o exemplo de uma senhora que monte um pequeno negócio de lavar roupa e estenda no seu quintal, à luz do sol, para secagem, os lençóis branquinhos, enfim, que ela é contratada para lavar. E aí, de uma hora para outra, se implanta uma pequena fabriqueta do lado desse negócio de lavagem e começa a bojar partículas, particulado enfim, das chaminés aí dessa fábrica. Bom, como é que se resolve isso? Alguém pensará, colocando lei, estabelecendo onde ali não pode ter esse tipo de atividade, de acordo com o zoneamento, não se pode lançar efluente com aquela qualidade em determinado horário do dia, e alguém poderá imaginar que os agentes econômicos poderiam se autorregular, talvez comprando o outro. Quem sabe a fábrica compre um negócio enfim, que restringe a atividade produtiva, né? Então é isso, não há um lado certo ou errado da história, não há a barragem como grande inimigo a ser combatido, e agora, evidentemente, a legislação foi posta de uma forma, tanto no nível estadual em Minas Gerais quanto no nível federal, que praticamente proíbe a construção de barragens de mineração no país. Qual a tecnologia que se deva optar? Por disposição de rejeito em pilha, e, por certo, alguém já falará muito em breve dos riscos inerentes a essa disposição. Então é isso, a história dialética, e nós vamos nos equilibrando entre riscos e critérios de mitigação desse risco ao longo do desenvolvimento da vida, da tecnologia. Mas, enfim, o Enio falava do estigma, né, da atividade de mineração. Acho que isso também é normal.
mas nós temos que entender isso tudo como um reflexo natural do desenvolvimento das atividades e sua relação com, né, os segmentos econômicos com a sociedade. Perfeito. Já encaminhando então aqui para o final do nosso TopoCast, eu deixei a cereja do bolo para o final, né? Nós estamos aqui conversando o tempo inteiro, essa marquinha está fazendo parte aqui dessa mesa. Eu vou aproveitar então para anunciar aos nossos ouvintes que certamente teremos outros momentos para discutir, fazer essas reflexões tão profícuas que eu acho que foram trazidas, né, dentro de um contexto também de colaboração, né, de todos nós ao longo da história, poder ver lá na ponta esse tipo de convergência acontecendo na prática por meio da ROPE também é muito gratificante. E então, comunicando já aos nossos ouvintes, estaremos nós compondo a diretoria de responsabilidade e impacto socioambiental da Sucesso Minas, que é uma entidade já de mais de 30 anos, fizemos 40 anos agora da revista da Inforuso, que é uma referência em tecnologia hoje no Brasil. E a nossa ideia, enquanto diretoria de responsabilidade e impacto socioambiental, é desenvolver instrumentos por meio da tecnologia para nos auxiliar na construção de mais conhecimento e que a gente possa, então, beber da fonte da tecnologia, esse saber que consagra aquilo que funciona, para que possamos continuar retornando aos nossos clientes. E isso é muito importante que se diga. Hoje, dentro desse contexto todo que discutimos aqui, desse contexto de mundo, tem pouca gente conversando com a cadeia produtiva, né? Então, esse grupo nasce também com essa ideia de trabalhar para retorno, né, da cadeia produtiva em termos de boas práticas socioambientais. Estaremos lá pelos próximos 3 anos desenvolvendo um plano de trabalho que a gente vai buscar, né, com toda certeza, traduzir todo esse conhecimento em ferramentas úteis para todo o setor, né, de prestação de serviço, não somente da regularização ambiental, mas também da implementação de governança e boas práticas ambientais. E eu queria, então, nesse ambiente aqui, já agradecer antecipadamente, passo em seguida a palavra para que cada um faça suas considerações finais, mas agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais ainda por podermos trabalhar dentro desse grupo de trabalho da Sucesso Minas, que hoje é presidida pelo nosso presidente Ezequiel Ribeiro. Mandando um abraço aí para Ezequiel. Estamos aqui já começando a trabalhar, viu, presidente? Então, é isso. Desejar a todos aí um 1º de maio. Para nós que somos empreendedores, né? Uma espécie em extinção. Acredito eu, vamos todos trabalhar no dia 1º de maio, mas é para mim um imenso prazer e foi muito gratificante tê-los aqui conosco hoje. Passo então a palavra, vamos fazer a ordem aqui. Vai lá, Guilherme, considerações finais. Quando a gente fala de impacto social, impacto ambiental, todas essas soluções, ESG, nós estamos falando de futuro. São atividades que visam fazer o contrário do que eu disse, né? Não ser tão reativo e tentar ser um pouco proativo sobre as coisas que acontecem à nossa volta. E, para mim, eu gosto de falar isso muito nas nossas palestras com os meninos, né, com os nossos alunos, que a maior tecnologia que existe no mundo somos nós mesmos, né? É a natureza. Nada que a gente criou, que o ser humano criou, é tão perfeito, tão evoluído quanto a matéria orgânica, a vida e tudo isso. Então, para mim, uma cidade não é nada mais do que um grande formigueiro cheio de coisa acontecendo aqui dentro e que as coisas que não dão certo, elas simplesmente são eliminadas, né? Então, quando a gente fala de estar formando pessoas, né, como tecnólogos, eu digo o seguinte: a tecnologia não é um setor, é um setor que é transversal a todos os outros. Então, você querer trabalhar na tecnologia não significa que você não vai trabalhar na advocacia, que você não vai trabalhar na saúde, que você não vai trabalhar no meio ambiente, né? Você vai ter que se encaixar em algum outro setor, né? Então, eu costumo dizer que não é bem
você escolher o setor da tecnologia, é você escolher em que tempo que você está dentro da sua vocação. Se você quer ser médico, se você não usa tecnologia, você está no passado dessa vocação. Se você usa a tecnologia que existe, você está atuando no presente dela. Se você desenvolve tecnologia, você está trabalhando no futuro dessa sua vocação, daquilo que você quer fazer. E o que a gente está formando são pessoas que estão pensando futuro, são pessoas que estão pensando tecnologia, que vão atuar em diversas áreas. Isso é uma responsabilidade imensa. Então, todos esses conhecimentos que a gente está falando aqui, de ESG, de impacto social, de inteligência humana, precisam ser também transferidos para essas pessoas para que elas consigam ser proativas e não reativas. Essa é a inversão que a gente precisa começar a pensar para que a gente forme, e eu convido todos que estão pensando em educação no país e no mundo, que essa é a grande alteração que a gente precisa fazer. A gente não pode esperar uma grade de 4 anos acabar igual a que ela começou. Em 4 anos muda tudo, aquilo que você estava falando no início. Então, essa reconstrução de como que a gente vai ensinar para as pessoas qual é a transformação do mundo envolve todos esses conhecimentos de ESG, de impacto, e especialmente na área da tecnologia, que é quem está guiando aí a humanidade para o futuro. Então é isso. Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de participação, né, no primeiro Talpocast, né, junto com esses 2 amigos e brilhantes profissionais. As falas durante toda a gravação foram riquíssimas, com certeza serão processadas com a competência da equipe, né, que nos cedeu aqui essa sala para montagens Até de drink trechos, tivemos, hein, doutor? Drink. até, né, o drink de gentileza para criar um ambiente mais adequado para tudo que nós falamos, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: resta claro, né, de que aqui nessa mesa estão pessoas bem intencionadas. E isso é o que nós estamos precisando no mundo de hoje, pessoas bem intencionadas e competentes para fazer melhor do que nós estamos assistindo por aí. E quando as pessoas bem intencionadas se unem, né, num propósito de fazer aquilo que fazem bem feito e de uma forma sinérgica, a gente olha para a Sucesso, que é aquela entidade que movimenta essa iniciativa através da sua diretoria e do chamamento que nos fez para participar dela e colocar a questão da tecnologia da informação como a ferramenta, né, que vai suportar os trabalhos que vão ser feitos. E esses trabalhos vão ter a componente de cada uma das empresas aqui presentes. Então eu fico muito satisfeito com essa oportunidade que a gente teve aqui hoje. Desejo muito sucesso ao programa da Sucesso. É isso. Certamente. Bom trocadilho. Belo jargão. Muito bom. Muito bem, eu também tenho só a agradecer e dizer da minha felicidade de ter participado hoje aqui essa tarde com vocês. Para quem nos ouve essa tarde, essa manhã, essa noite, né? Sempre se fala dessa forma. Percebam que, ao contrário, bom, o mundo que a gente nasceu, todos aqui, alguns estão de cabelo branco, não é o nosso caso, né? Você já está começando. Eu já tá também. O mundo que a gente nasceu não existe mais, né? A terra que a gente nasceu, o planeta que a gente nasceu simplesmente não existe mais. Sob todas as perspectivas, o mundo é outro. Nós aprendemos a exercer as nossas respectivas profissões sob outros parâmetros e conceitos. Nós, da área jurídica, éramos acostumados a ser convidados a subir ao palco e sob aplauso, professor, doutor, fulano de tal, vai proferir a sua conferência. Isso simplesmente não tem, ou quase não tem mais espaço. As pessoas não toleram mais esse tipo de evento. Uma palestra de 1 hora, com pouca habilidade de interlocução, de falar a língua que a internet acolheu. A língua do mundo formal e das palestras não é a língua de um podcast, né? Ou de como se chama, aqueles talk shows, que hoje a maior parte dos eventos incorpora esse formato, né?
mas eu me pego, às vezes, com medo de me tornar um negacionista, o mundo dos últimos anos foi estigmatizante contra os negacionistas, mas um negacionista da modernidade, né? Nós não podemos negar a modernidade. Passa um determinado tempo na vida, a gente começa a perceber, e eu me preocupo quando acho que as músicas boas eram do passado, que hoje só tem porcaria sendo tocada, que os namoros, relacionamentos, casamentos do passado eram bons e agora todos se degradaram de alguma forma, que a vida social era melhor, que você tinha menos violência, as pessoas tinham mais respeito um pelos outros, ou umas pelas outras, e hoje estaria pior. Enfim, o mundo não é necessariamente pior ou melhor, o mundo é diferente e nós precisamos perceber os fatores que diferenciam a sociedade atual da sociedade de outras gerações. O que é importante, nós já discutimos isso, Felipe, Enio, em uma outra oportunidade, é que a gente incorpore essas ferramentas da modernidade aos parâmetros e aos institutos e instrumentos do passado. Nós incorporamos no nosso país o tal licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental com base, talvez, em normativas, legislações dos Estados Unidos na década de 60, né? O nosso escopo referencial para elaboração de estudos de avaliação de impacto ambiental é de meados da década de 80. Nós estamos ainda fazendo licenciamento ambiental, avaliação de impacto, com critérios da década de 80. Do mundo absolutamente diferente. Então, nós dividimos o mundo entre meio físico, biótico, socioeconômico, compartimentamos, né, e avaliamos cada qual. Quando se fala em sinergia, né, de impactos, a gente pouco evoluiu em termos metodológicos, e eu acho que há uma dificuldade muito grande em incorporar os mecanismos da tecnologia. Né? Todo mundo fala, mas ninguém consegue pôr em prática a ideia de que a tecnologia poderia, ela mesma, talvez sozinha com a inteligência artificial, compor um grande banco de dados com ferramentas, claro, com parâmetros de alimentação, né? E com base nos estudos existentes, na literatura, né? Dados secundários, você poderia chegar, talvez, com mais precisão do que uma equipe técnica multidisciplinar, sem, obviamente, desqualificar a sua importância, a uma decisão de viabilidade ambiental. E quem sabe, no futuro, não precisaremos de um quadro técnico de servidores gigantesco para avaliar a compatibilidade do empreendimento com a legislação, com as questões sociais, ambientais. E isso vai ser feito de forma automática, né, com interação entre quem requer a licença e quem por elas é responsável por conceder. Enfim, talvez um mundo menos vertical, né? No nosso passado é assim, era pai, chefe, líder político, né? Eles que ditavam para baixo as regras, os padrões de vida, e o mundo seja mais horizontal, né? Mais circular, que as pessoas tomem decisões conjuntas, com instrumentos mais modernos e interativos. Senhores, que episódio, hein? Que episódio. Partimos com o pé direito. E que partamos nessa jornada imbuídos desse espírito, né, de adaptação, de utilização desses mecanismos, desses instrumentos tecnológicos, mas sem esquecermos dos laços fraternos que nos unem como irmãos, porque essa é a base da nossa sociedade. Para você, nosso ouvinte, que busca insights dentro da área temática ambiental e suas multicomplexidades, se inscreva no nosso canal TopoCast, ative o sininho para que você seja sinalizado sempre que a gente tiver um episódio novo rodando, e eu agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. Um forte abraço, tudo de bom.